isso em breve, né, esse trabalho. Já são 2 famílias, com certeza que a gente já vai conseguir trazer para a casa do Senhor, né? E fora o treinamento, né, que foi maravilhoso, viu? O pessoal estava aqui, alguns momentos eu participei, vi que eles aprenderam muitas coisas sobre como evangelizar, né? O que não fazer, o que fazer. Eu creio que vai ser um tempo assim que a igreja vai crescer e amadurecer. E fiquei muito feliz porque eu ganhei muitos presentes, né? Se foram embora, deram um presente para mim, para a pastora, aí eu mais feliz ainda, né? Então, foi um tempo maravilhoso. Mas, nessa noite, eu quero falar com você. Eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta assim para Deus, né? Por que eu, Senhor? É? Alguém já fez essa pergunta? Eu te peguei a mão, não sei se alguém já fez. Alguma fez assim, né? 2, 3, 4, 5, 6, só uma pessoa, né? Eu falei que pouca gente, né? Por que eu, Senhor? Né? Por que eu? Lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela oportunidade de trazer a palavra, Senhor. Eu peço que Teu Espírito Santo me use, porque eu preciso que Teu Espírito Santo fale comigo também nesta noite, Pai. E que o Senhor abra o entendimento agora de cada um, ó Pai. Repreende todo espírito de atrapalho, Senhor. Eu mando embora agora toda hoste maligna do inferno que vem para tirar a atenção, que vem, Senhor, para confundir a mente. Todo pensamento, Senhor, que divaga agora, que seja retirado em nome de Jesus. Que a atenção seja total para aquilo que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que nada e ninguém venha, Senhor, nos distrair, mas que possamos receber, Pai, esta palavra em nossos corações, ó Pai, e que ela venha achar guarida em nome de Jesus. Amém. Não foi você que me escolheu, o Senhor diz, mas eu te escolhi. Então, antes de entrarmos na mensagem, você precisa entender isso. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te escolheu. Amém? Amém. Não foi você, eu vou aceitar Jesus. Não, a gente fala aceitar Jesus. Não, é Jesus que aceita a gente, né? Não é a gente que aceita Ele, é Ele que aceita a gente. Então, a gente reconhece Ele, né, como Senhor e Salvador, mas que diz que foi Ele que nos escolheu. Mas Ele nos escolheu para quê? Para ir, o que eu li ali? E dar o quê? Mas que fruto? Fruto que permaneça. E veja que tem uma promessa. Se você der fruto e o teu fruto permanecer, tudo que você pedir, Deus vai conceder. Tudo. Então está condicionado, irmãos. Esses meninos, esse pessoal que esteve aqui hoje, ontem, hoje, né? O que eles pedirem, Deus vai abençoar. Porque eles vieram, deram frutos, e os frutos deles permanecem. Eles estão, né, constantemente saindo, evangelizar, fazendo esse trabalho, e é o que Deus quer que a gente faça. Eu preciso dar frutos, eu preciso gerar algo tem que sair da minha vida, eu preciso que algo seja passado para outras pessoas, e aquilo permaneça. Não é só falar, só fazer. Você tem que fazer algo que permaneça, que continue, que é tão gostoso quando passa assim muito tempo, você encontra alguém e a pessoa fala assim: poxa vida, você foi uma inspiração para mim, através do seu testemunho, através do seu trabalho, eu fui salvo, eu vim para Jesus. Isso é gostoso. Eu lembro quando eu falei para cá, antes de eu vir para cá, nosso último encontro lá na região, eu lembro que Deus, eu estava assim muito em oração, eu estava muito questionamento com Deus, porque quando eu tinha feito essa pergunta, né, por que eu, Senhor, né, por que eu tenho que sair daqui de novo, né, da minha zoninha de conforto, estava tão bom ali, trabalhando com ar-condicionado, era ar quente e frio ainda, né, aquele escritório maravilhoso e tal ali, por que eu, Senhor? Aí naquele retiro eu lembro que, né, eu contei para vocês que eu vi assim, várias gerações do meu ministério.
Ali tinha um jovem ali, já não tão jovem, né, uns 30 e poucos anos, mas já casado, com seus filhinhos ali, as suas filhas grandes já, né? E eu lembrei assim que aquele menino, eu fui presidente dele, do grupo de jovens há uns, sei lá, uns 20 e poucos anos, né? Naquela época, né? Já faz 4 que eu estou aqui, né? Bota uns 30 aí nessa história, né? E aí depois vi o outro ali que que eu tinha sido também líder dele, né, há muito tempo atrás. Aí tinha um outro ali que eu tinha recém, né, ainda era meu ovelha, e tinha um ali que eu estava começando a discipular, a ensinar. E eram uns 4, 5. E eles ficaram assim, Deus foi tão interessante, que Deus colocou eles assim na ordem cronológica, sabe? Eles foram os primeiros da fila, quando faz aquela fila, né, antes da gente encerrar. E eles ficaram assim, exatamente assim, Deus deu um recado bem claro para mim. Eles estavam na ordem cronológica, assim. O primeiro estava aqui e o último estava ali. E no meio, bem certinho, conforme o tempo que eu tive com cada um deles, estava ali. Cada um fruto do meu trabalho, lá desde o começo até antes de vir para cá. E ali foi um momento onde veio esse versículo na minha cabeça. O fruto permanece, estavam ali. Frutos que tinham permanecido e já estavam dando frutos, já eram líderes, já eram pessoas influentes em suas igrejas que estavam trabalhando. Então, nós precisamos, irmãos, começar primeiro a entender isso. Quando você pergunta, por que eu, Senhor? Por que eu? Aí, eu vou contar aqui, Deus me trouxe no coração alguns personagens que fizeram essa pergunta para Deus. Por que eu, Senhor? E o primeiro deles que eu quero trazer para lembrar a sua memória, o porquê que Deus te escolheu, é uma pessoa que já nasceu condenada. Ela já nasceu já para morrer, porque quando ela nasceu, houve uma lei que dizia que as crianças o faraó mandou matar as crianças, mandou matar todas as crianças. Quando Moisés nasce, a mãe pega e coloca ele, né, manda a Miriam, a irmã dele, levar, coloca no cestinho, solta no rio lá. E aí a Miriam fica acompanhando, aquele preocupado, né, para tentar. E aí, então ele já nasce condenado. Ele já nasce, né, escravo, já era escravo, já nasceu condenado, já a morte. E ali coloca naquele cestinho, né, e sabe Deus onde iria parar. Deus sabia, é claro, né? Deus vem, ali a princesa estava ali, né? Se refrescando no rio, de repente chega aquele cestinho, aquela criança bonita ali, a princesa pega, leva para o palácio, né? Aí a Miriam estava olhando, foi lá e falou, eu conheço uma mulher lá que tem leite, se você quiser ela pode ser a mãe de leite, né? E ainda a mãe pôde criar, né, Moisés durante um tempo, passar um tempo com ele até ele desmamar, para ele ir para o palácio. Então você veja que primeiro ele ia morrer. Então Deus já começou interferindo na vida dele e levou ele para o palácio. Lá no palácio, o escravo, o judeu escravo, então, ele estava ali agora e começou a ser ensinado como o filho do rei. Era a princesa que estava ali, né? Então ele teve uma educação, estudou nas melhores escolas do Egito, né? Ele tinha chofer que pegava ele no quarto da escola e levava, né? E tinha aquele professor particular para aulas, né? E tudo aquela coisa. Foi criado para ser príncipe, o príncipe do Egito. E ele foi então, passou, né, o tempo, ele cresceu, acostumado ali, né? Já tinha virado, né, aquela vida boa e tal. Aí de repente um dia, mas ele sabia que ele era judeu. Aí você sabe que aquela situação onde ele vê lá um egípcio batendo no judeu, ele vai defender e acaba matando aquele egípcio, né? E aí ele enterra, fica com medo, e de repente descobrem que ele matou e ele tem que fugir agora, porque agora o faraó queria matar ele, ele não podia matar um egípcio. E ele então foge para o deserto. Veja que sempre na vida, antes, quando se pergunta por que eu, Senhor, né? Sempre tem um deserto. Sempre tem um deserto. Mas lembre, irmãos, às vezes quando você está reclamando, você está no deserto, lembre, né? Tem uma frase muito interessante, frase de Facebook aí, né? Que Adão foi derrotado, pecou no paraíso, né? E Jesus venceu no deserto. Moisés venceu no deserto. Então, às vezes, já explicamos isso sobre o deserto, né? O deserto é uma passagem. Então, ele está lá no deserto,
Está lá sentado, de repente chega lá uma moça, umas moças ali e aí há uma briga, ele vai lá e defende aquelas moças. Aí aquelas moças levam Moisés lá para a casa dele, né? Para a casa do pai dela, e conta a história. E aí acaba que Moisés acaba casando com aquela moça. Acaba casando. Então os rapazes já sabem, tem que defender as moças, né? Para você estar pensando em ir lá na frente, né? Tem que começar a defender as moças aí, né? Começa a brigar, não, defende. Moisés já ensinou aqui, né? Então, gente, uma coisa que a gente percebe na vida de Moisés, veja que primeiro ele defende o judeu e depois ele defende aquelas moças. Moisés, ele tinha um senso de justiça muito forte. Aí um dia Moisés, então agora já casou, já está de boa, né? Está cuidando lá do rebanho do sogro, né? Ele estava de boa, né? Cuidava do rebanho do sogro, ia para casa e tal, vivendo a vida dele. Um dia ele está lá no deserto, né? Êxodo 3, do versículo 10 ao 12, diz assim: e Deus se apresenta para Moisés. Então Moisés não conhecia Deus ainda, ele conhecia, né? Mas não tinha aquela experiência. Olha o que Deus fala. Deus se apresenta e fala: vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés pergunta, né? Por que eu, Senhor? Por que eu? E aí começa agora uma situação da sua vida. Eu, Senhor, quem sou eu para me apresentar para o Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu vou estar com você. E esta é a prova de quem sou eu que o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Quem sou eu? Porque eu, Senhor, eu não sei falar. Lá no Egito querem me matar, porque eu cometi um crime lá. O Senhor sabe disso, Deus. Porque eu, Senhor. Porque eu, Senhor. Porque eu, Senhor, tive que vir para Paranavaí, Senhor. Porque eu, tanta gente aqui nessa cidade que poderia assumir esse lugar. Porque eu, Senhor. Você nunca fez essa pergunta para Deus? Nesse sentido? Quando o pastor chega para você e vai te dar um trabalho, você, por que eu? Moisés, Deus viu algo na vida de Moisés. Algo chamou a atenção de Deus. Não era a eloquência de Moisés. Moisés não sabia falar. Ele era gago. Imagine falar hebraico, já é terrível. Imagine um cara gago, né? Falar hebraico. Imagine que tragédia, cara. Mas agora, irmãos, veja bem o que acontece, ó. Presta atenção num detalhe muito importante. Que você de repente, você perde a sua bênção. E isso me chamou muita atenção nesse texto. Lá em Êxodo. Quando Moisés começa a questionar, né? Porque eu, Senhor, me sou pesado em palavras, não sei o quê, blá, 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 blá. Sempre quando Deus chama a pessoa sempre questiona. Porque eu, Senhor, mas você é pastora, mas eu vou ser líder, aquela coisa, né? E aí, olha só, lá o Êxodo 4, 11 e 12, disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem me concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você ensinando o que dizer. Deus prometeu curar a gagueira de Moisés. Mas a covardia de Moisés, naquele momento, o medo não permitiu que Moisés fosse curado. Muitas pessoas aqui estão passando por luta, por problema, porque você tem fugido de Deus. Aí Deus tem que colocar uma terceira pessoa no negócio. Então tá bom, já que você não quer a cura, porque se você fosse fazer, eu não acabei de ler no Confo, lembra do versículo que eu li no começo? Vai, dê fruto e fruto que permaneça, a fim de que tudo o que você pedir, o Pai vos concede. Moisés ia ser curado se ele
aceitasse instantaneamente, sem titubear, sem falar, sem argumentar. O grande problema do ser humano é argumentar com Deus. Amado, se Deus te chamou, por que você está discutindo com Ele? Sabe, deixa eu ver se a pastora não está aí, né? A pastora, ela estava na igreja, nós estávamos na igreja, como eu falei, a igreja era menor que essa aqui. E um dia eu cheguei para ela, Deus mandou eu falar uma palavra, eu lembro até hoje a palavra, eu só falei assim para ela: vai e fala. Agora vai e faça, agora vai e faça. Não sei o que é. Deus falou assim: vai e faça. E Deus tinha mandado ela fazer algo. E ela estava com medo de fazer. Muito medo. E eu, naquele culto assim, gostoso de oração, fogo caindo, eu cheguei e falei, né? Não era cheio de segundas intenções, né? Mas falei, vai, porque Deus mandou. Eu não sabia o que significava. Mas ela precisava falar algo para o pastor. Nossa igreja, ela estava entrando em decadência naquela época. Nossa igreja cresceu, o cenário era pequenininho, a gente construiu igreja nova, a igreja começou a crescer, mas o Satanás mandou um Eteu para lá, e ele criou tanta confusão que acabou com a igreja. Muitos anos depois, antes de eu vir para cá, eu conversei com o pastor lá e falei para ele, né? Falei: pastor, lembra daquela época da igreja assim? Então, lembra que Deus estava fazendo abençoar, falei o nome da pessoa para ele, né? Esse cara fez todas as pessoas que estavam sendo bênção na igreja sair, e o Senhor deu vazão para ele. O Senhor, aí até a esposa dele assim, a pastora falou: eu falei para você que não era o Beto, era esse fulano aí. Ele acabou a igreja, ele abriu outra igreja, levou todos os membros da sua igreja, e agora está lá a igreja dele falida e a sua falida. Mas a pastora foi, depois de um tempo, ela foi falar para ele. Na época ele não gostou muito, ele estava meio se envolvendo em política, estava meio cego, perdeu muito o foco dele, do que ele tinha que fazer. E a igreja definhou, a igreja grande, linda, ficou vazia. Agora está se recuperando, graças a Deus. Mas eu lembro que eu falei para a pastora: vai, faça. Ela ia, daí depois, quando ela me contou o que era, né? Eu fiquei com medo, como é que eu ia chegar lá? O pastor, ele não era uma pessoa que dava uma abertura, né? E tinha algumas situações, aquele, né, machismo, né? Porque a pastora era sozinha e tal, então não aceitava algumas coisas só porque ela era separada, né? Com o filho, então assim. Mas ela foi e falou. Não quis, depois deu o que deu. Então às vezes você fica argumentando com Deus e a sua vida toda trava. Moisés perdeu de ser curado, porque ele ficou: mas eu não sei falar. Deus falou assim: mas quem é que dá a boca para o homem? Quem é que faz o mudo? Quem é que faz o surdo? Quem é que faz? Eu faço. Ele falou assim: cara, eu faço o que eu quiser. Eu arrumo essa tua boca agora. Só vai fazer o que eu estou mandando. E aí você insiste em ficar na sua autocomiseração. Mas eu não sei fazer nada. Alguém aqui sabe fazer alguma coisa? Não. Nem eu não sei fazer. Eu disse para vocês: se não for a misericórdia do Senhor, se não for a gente orar e clamar e pedir para Deus falar com a gente pagar um preço, irmão, não adianta eu chegar aqui com toda eloquência, com toda a oratória e fazer um discurso. Fica aqui não falando, aqui é um altar, aqui é um lugar de deixar Deus falar. Aqui talento não resolve nada, irmãos. Precisa ter talento? Precisa. A Bíblia fala: tocai bem com júbilo. Mas se não tiver unção, é apenas um som. É mais fácil você ali contratar um grupo e músico profissional vem aqui e toca. Qualquer músico, se você pagar o cara, ele vem e toca aqui, vai fazer um louvor perfeito. Tá? Música, tecnicamente falando. Pode não ter unção nenhuma. Mas quando se tem unção, quando se paga um preço, as coisas acontecem. A palavra vai e fala no coração das pessoas, o louvor vem e toca no coração, no íntimo da alma, as coisas acontecem. Então Deus fala para Moisés, veja, imagine, o próprio Deus aparece, né? Você lembra, né, que a Bíblia fala que apareceu naquela sarça ardente? Moisés chega lá e ele fala: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aqui é santo, não sei o quê. E Deus fala tete a tete com ele. Moisés não conhecia Deus ainda, ele não tinha tido uma experiência. Então a experiência com Moisés foi muito forte, muito real. O próprio Deus se manifesta ali para ele.
Aí o próprio Deus fala: eu estou te escolhendo. E a resposta de Moisés é a resposta que muitos de vocês têm dado. Porque eu, Senhor? Mas eu não tenho tempo, se eu trabalho muito. Se eu não trabalhar, não mexer, o que vai acontecer? Eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vai arranjando isso. Aqui tinha um casal aqui. Quem viu, né, aquela menininha, a coisa mais linda do mundo, né, a coisa mais fofinha. Até falei para eles assim, falei: olha, quando falaram que havia um casal ficar lá em casa com uma criança de 3 anos, misericórdia, Jesus, falei, eles escondem tudo, que vai ser, né? Pensa numa criança educada, fina. Eu falei: olha, parabéns por essa criança. Que coisa mais linda. Ela chegava: pai, não sei o que, eu gostei tanto daqui, aquela coisa toda. Muito educada, muito. Daí a pastora estava conversando com ela falou: não, eles pensaram em deixar a criança lá, mas não, ela vai vir, ela precisa aprender desde pequeno a viver a palavra, a viver as coisas de Deus. Tem pai que não traz filho para a igreja. Diz que tem uma salinha lá atrás. Incomoda, tá lá, as tias estão lá para ser incomodado mesmo. Deixa que chore, que esperneie, deixa lá atrás, não tem cabeça não. Estão lá para isso, estão ganhando bem para isso, né? Deus vai pagar elas, pode ficar tranquilo. Você não traz seu filho, deixa lá a Rede Globo educando, deixa lá o Cartoon Network, né? Aprendendo que seu filho vai virar homossexual, vai virar alguma coisa, um travesti, assim. É o que eles ensinam. Aqui ele está ouvindo a palavra. Nós já temos aqui na escola, nós temos um missionáriozinho aqui, né? Que misericórdia, a gente fica até com vergonha de uns aqui que vêm dar explicação aqui. As crianças, elas dão um show de bola aqui de manhã. Você tem que ver quando elas vêm falar da palavra, que coisa linda. Então, irmãos, quando Deus te chamar, entenda que quando Deus chama, tem algo atrelado. Deus nunca dá, como dizia, nunca dá ponto sem nó. Ele sempre, quando Ele vai preparar alguma coisa, irmão, Ele já tem a bênção, já tem a vitória para você. Mas você é trouxa. Você prefere não fazer as coisas de Deus, não servir a Deus. E aí começa a sofrer. Aí começa a vir a luta. Aí começa a vir a dificuldade. Pastor, não sei o que eu faço. Já perguntou para tentar obedecer o que Deus quer que você faça? Irmãos, hoje a pastora, nós conversamos com eles aqui, nós falamos para os meninos, eles perguntaram muitas coisas para nós, como é que nós estávamos, o que a gente precisava de oração, qual eram as nossas dificuldades, né? A gente pôde abrir o coração com eles, muitas coisas. Mas como a pastora falou para eles, assim, olha, eu trabalhava, a pastora sozinha quase ganhava o que essa igreja arrecada, né? Aqui esses dias apareceu um emprego para ela ganhar 5 mil reais. Mas a gente fez um propósito com Deus, um voto com Deus. A gente abriu mão. A pastora era funcionária pública da prefeitura de Curitiba. Ela abriu mão de tudo isso. Foi lá, pediu exoneração. O pessoal falou: você é louca. Todo mundo quer vir trabalhar na prefeitura de Curitiba, você quer ir embora. E como eu falei para eles, eu gosto muito daquela canção. Eu falei assim, né? O meu chamado é maior. O meu chamado é maior que a minha própria vida. Então, irmãos, quando Deus mandou assim, vocês vão para lá, eu falei assim, não, porque eu, Senhor, por que eu tenho que ir? Vou lá, né? Passa assim momentaneamente. Mas como nós falamos para vocês, nós estamos orando, estamos um ano orando. Senhor, em algum lugar, existe uma igreja, existe um povo, que precisa de um pastor, precisa de alguém. Nós estamos aqui, Senhor, nós não somos os melhores pastores do mundo, mas nós estamos se esforçando. Porque o que Deus fala para você, o que Deus falou para Josué? Esforça-te e tenha bom ânimo. Ele não pediu para Josué ser o melhor líder. Ele não pediu para Josué ser o melhor. Ele falou: Josué, apenas se esforça. Se você se esforçar, eu vou te ajudar. Aí entra aquela situação chamada fé. A pessoa diz que tem, mas na hora de colocar em prática não coloca. Se Deus te chamasse agora, você abriria mão de tudo que você tem? Largaria tudo? Não falo, tá, irmão? Não falo. Porque um dia uma pessoa falou que eu falei assim, pura coisa você falou nesse altar, hein? Cuidado.
Porque na hora da empolgação, eu abro mão de tudo, eu largo, daí quando Deus chama, não vem, aí o negócio ferve. Quando eu decidi que ia fazer isso, eu tinha certeza, porque quando eu fiz esse propósito com Deus, eu tinha certeza que eu tinha que, não podia recuar mais. Fui eu que fiz, não foi Deus que me pediu, eu que fiz. Algumas pessoas aqui vai chegar um momento que Deus vai te fazer essa pergunta, vai te fazer como Ele fez com Moisés. Mas muitos aqui já têm recusado esse convite. Fica aí, por que eu, Senhor? Por que eu? Porque se Deus que criou os céus e a terra, que é o ser mais sábio, inteligente, onipotente, onisciente, te escolheu, você acha que Deus está errado? Você acha que Deus está errado? A Bíblia diz que Ele não é. E vou te mostrar, então você vê que Moisés, daí você conhece toda a história de Moisés, né? Tudo que aconteceu. Moisés livrou o povo do Egito, mas teve que trazer Arão, porque ele se recusou a ser curado. Aí ficou resistindo. Ele falou, então tá bom, chama Arão. Lembra que depois Arão e a Miriam acabam trazendo problema para Moisés. Eles começam a murmurar. Aí tem mais uma, essa aqui eu não vou falar muito, mas tem um livro que conta a história dessa pessoa inteira. Uma pessoa também que era escravo. Olha só, escravo. Já percebeu que Deus sempre chama lá embaixo? Escravo, escrava, órfão, não tinha pai e mãe. E nem tinha síndrome de coitadinha. Não tenho pai, não tenho mãe. Uma jovem, uma jovem muito linda, tinha futuro pela frente. Aí o que acontece? Existe um rei que brigou com a rainha desafiou ele, mandou matar a rainha, falou, agora saiu catando as meninas bonitas da cidade, levou para o palácio e Esther ficou ali sendo preparada. A escrava, a órfã, se torna agora rainha. Mas por que Deus levou essa menina lá do gueto para o palácio? Porque tinha um cidadão lá dentro que queria matar todos os judeus, estava tramando tudo. E o tio dela, né, o Mordecai, algumas vezes falam Mardoqueu, Mordecai, cuidou da importância de você criar o seu filho na igreja. E aí quando ela descobre isso, o que ela fala? Ela convoca, está na presença daquele rei, se ele não chamasse. Foi esse um dos motivos lá que a rainha Vashti, né, ele mandou matar. Aí Deus prepara toda a situação, ela consegue se apresentar, organiza um banquete, uma festa, e através daquilo ali ela consegue, né? Se você não sabe, lê a história de Esther. Você sabia que no livro de Esther não fala nenhuma vez o nome de Deus no livro? Vocês querem saber disso? Escola Bíblica Dominical, foi lá que eu aprendi isso. É o único livro que não fala. Gosto para ficar curioso, mas você vai ler todo ele. Para ver se acha o nome de Deus. Convoca o povo para jejum, oram, buscam, e o povo é liberto. Quando aconteceu a situação, Magé deve ter perguntado assim, por que eu, Senhor? Eu estava agora fazendo faculdade, estava agora, uma moça tão linda, tão bonita que nem eu, preparando já, né, casar com um rapazão, playboyzão, saradão, né? Vou ter que ir lá pro palácio, casar com aquele velho lá. E ele ainda tem um monte de concubina, você mais uma só. Nem talvez não seja escolhido. Não, mas Deus preparou. Ela foi escolhida. Ela foi a pessoa. Porque, sabe, Esther, ela tinha um carisma. Não era a beleza dela, a beleza que ela tinha, que diz que ela era uma mulher muito linda. Mas o carisma que ela tinha. As pessoas gostavam dela. Ela não era uma pessoa que criava intriga, criava confusão. Ela semeava paz, ela procurava coisas boas. E Deus separou ela porque ela era uma menina que temia a Deus.
E ela é usada então para livrar o povo. Olha só, irmãos, mais um escravo. Moisés era escravo, Esther era escrava. Esther era órfã, não tinha pai e mãe. Então não é desculpa, irmãos. Qual a desculpa que você está dando para Deus? Ela não tinha pai e mãe, mas foi lá. E Deus livrou todo o povo de Israel da morte através dela. Ela conseguiu, o rei dasse o decreto, e a pessoa que queria matar o tio dela, que ele era um grande líder, influente ali do povo judeu, preparou a forca. Você conhece, já deve ter lido assim, não leu, vai ler. Deus prepara a forca, olha só, olha que Deus que você serve. Imagine assim, o teu inimigo preparou uma forca para você, quer acabar com você. A forca que ele queria colocar o Mordecai, ele morreu nela. Aquilo que o seu inimigo está tramando contra você, é ali que ele vai cair. É ali que ele vai cair. O que essa pessoa que está sendo usada pelo diabo está tramando contra você, não se preocupe, é ali que ele vai morrer. É a arma que ele está tramando contra você, porque o que a Bíblia diz? Nenhuma arma forjada contra mim chegará sobre a minha casa. Então o que está sendo tramado contra você, se você estiver nos planos de Deus, se você estiver na vontade de Deus, Deus vai usar isso. Tudo que o teu inimigo está montando contra você agora, todas as afrontas, todas as malcriações, tudo que ele está tramando, é ali que o seu inimigo vai cair, na própria armadilha que ele está fazendo. Mas eu quero falar de mais uma pessoa. A Esther eu lembrei assim, mas esse aqui eu quero pontuar um pouquinho mais. Tinha um momento que o povo de Israel estava passando muita necessidade. Vinha lá os midianitas e roubavam. 7 anos eles estavam roubando tudo que o povo de Israel plantava. Tudo. E daí de repente alguém chama a atenção de Deus. Sempre, irmãos, alguém chama a atenção de Deus. Sempre tem uma característica, você não sabe por que Deus te escolheu. Porque você tem alguma coisa, uma característica que você tem, chamou a atenção de Deus. E esse rapaz estava ali, enquanto o povo estava tudo, e era uma época que o povo fazia o que dava na cabeça. Ninguém que não tinha mais um rei sobre Israel. Então cada um adorava o Deus que queria, fazia o que queria. Cada um lá abandonava Deus. E aí, lá em Juízes capítulo 6, versículo 6 a 11, diz assim, ó: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, eles lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei e dei vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Quando todo mundo estava com medo, Gideão estava ali dentro do tanque de lagar uva, amassando trigo, malhando trigo. Enquanto todo mundo estava escondido, Gideão estava trabalhando. Os midianitas estavam ali roubando. Então quando eles viram que alguém estava, mas Gideão foi lá para fora, meio camuflou, meio escondeu, mas estava trabalhando, arriscando a sua vida perante o inimigo. Então chamou a atenção de Deus, porque Deus precisa de pessoas ousadas. Deus não chama covardes, Deus não chama pessoas medrosas. Deus precisa de pessoas com ousadia,
que tem vontade de fazer, que não olha a situação. Gideão precisava de comida, ele não ficou pensando assim, se eu começar a fazer aqui os midianitas vão roubar, não. Ele foi lá e começou a malhar, eu vou armar uma estratégia, colocou lá num lugar que ele podia até mesmo se esconder, mas estava ali, ele estava exposto. E aí então o anjo chama Gideão, e Gideão fala assim: porque eu, Senhor, eu sou pobre. Eu sou tão pobre. A minha família é a mais pobre dos pobres dos pobres. Não tem tanto tão pobre que nem nós. O Senhor vem me chamar. Chama lá o fulano, olha o carrão que ele tem lá. Chama aquele lá estudado, é isso, aquilo, ele sabe falar, né? O cara é isso, é aquele. Não. Deus, se Deus precisasse de pessoas capacitadas, Ele chamava os anjos. Ele tem anjos lá, irmãos. Lembra que eu preguei no domingo, não sei se foi domingo, né, que eu falei, um anjo matou não sei quantas mil pessoas, um anjo. Mas Deus quer você, com todos os seus defeitos e falhas. Deus precisasse de perfeição, Ele mandava anjo. Os anjos são perfeitos. Eu sou pobre, é pobre o que você quer. Gideão estava ali reclamando: eu sou mais pobre, a minha sou da menor tribo, mais pobre. Eu sou, por que ele, Senhor? Chama o outro lá. Você vê que eu não sou Deus, não dava uma resposta para esse cara. Eu falei, se eu quisesse outro, eu tinha chamado o outro, não é seu ignorante. Chamei você. Você é Deus, né? Deus é educadinho. Mas se eu estou chamando você, porque eu estou pedindo referência, por um acaso eu vim aqui pedir, me dá uma referência de alguém. Não, estou chamando você, é você mesmo. É você mesmo que Deus está chamando. É você. Porque eu, Senhor, mas eu sou pecador, é você mesmo. Alguém aqui não tem pecado, tira a primeira pedra. Então, tá certo que tem gente que peca mais, que gosta de pecar mais, não dá umas falhadas, não quer se corrigir, mas tá. Aí você se acerta com Deus também depois. Mas o que você tem que fazer é você fazer, irmão. O pecado sem pecado lascou. Você pediu tua opinião? Não, Ele te chama. E você está fazendo o que sentado? Você está aí olhando, é verdade, essa palavra é para mim. Claro que é para você. Não é para o irmão, seu irmão não veio, não era para ele não precisava dessa palavra. Só está aqui quem precisa da palavra, quem não veio não precisa. É Deus te escolher do jeitinho que você é, com as suas falhas, com os seus erros, com a sua pobreza, com a sua riqueza, não importa. Eu estava explicando hoje de manhã ali, que eu fico falando, a escola bíblica é uma benção, né? Sempre casa. O mesmo demônio que age na soberba do rico, age na soberba do pobre. Tem gente que não serve a Deus porque é muito rico, tem tudo. Tem gente que não serve a Deus porque não tem nada. Então Deus chamou o Gideão, Ele não perguntou para ele, Ele não pediu a opinião dele. Quando Deus me chamou, Ele não pediu minha opinião. Se eu era grosso, se eu era tosco, se eu era estúpido, eu não quis saber, Ele me chamou. Ele não estava perguntando se você é calmo, Ele não perguntou o seu temperamento, Ele não perguntou a sua condição. Você acha que Deus não te conhece? Tem alguém que não conheça melhor a mim e a você do que Deus? Porque Deus não vê a casca, Ele vê lá dentro, lá no íntimo. E uma coisa chamou a atenção de Deus, como ali Gideão. O que chamou a atenção? A ousadia dele. Como Moisés, que chamou a atenção? O senso de justiça. Tem algo que Deus precisa na obra, que você tem. E sabe por que a obra não cresce? Porque você está se omitindo. Porque você insiste em ficar sentado e não fazer nada. Não adianta você vir à igreja, ficar sentado, cantar louvor, ler um salmo, ler a Bíblia. Isso não adianta, não. Se qualquer pessoa faz. Deus está procurando pessoas que façam uma diferença.
Como ele disse lembra que falou para Josué? Se esforça. Ele não está pedindo para você ser sábio, eu vou me preparar. Você nunca vai estar preparado. Nunca. Eu falei um dia, uma pessoa falou assim: pastor, quando eu subo não dá para pregar, eu fico tão nervosa. Eu falei: filho, o dia que você não ficar, não sobe. Você pensa que eu não fico lá atrás? Eu fico preocupado com Deus. Será? Eu fico ali, será que isso aqui é certo, Senhor? Até subir aqui e pregarmos. Às vezes eu prego aqui, tem dia que eu falo assim: meu Deus, que porcaria de mensagem, de onde que eu tirei essa mensagem tão ruim, meu Deus do céu, eu me superei. Daqui a pouco alguém chega lá e fala assim: pastor, o senhor falou comigo hoje de uma maneira. Eu achando que eu estou. E tem dia que eu estou achando que ele está arrasando, né? Nossa, essa palavra vai, meu Deus. E daí vai embora, e não sou nem um testemunho, nada. Desculpa aí, Senhor, né? Desculpa. É assim que funciona. No dia que você subir aqui se achando, desça rapidinho. Porque o negócio não funciona assim. É do jeito que ele quer. Não é o que eu quero. Eu queria pregar outra coisa. Hoje eu estava assim, bem avisando de pregar um negócio assim, mas Deus não, vai. Mas por que eu, Senhor, né? Manda o outro pregado então, né? Não, você vai pregar isso aí. Porque eu já tive também esse momento, perguntar: por que eu, Senhor? Pai, eu sou grosso, pessoa estúpida, eu sou um cara, né, nervoso, eu dou patada, eu dou resposta, às vezes já saiu, não tem jeito, irmãos. Eu sou assim, eu sou Pedro. Pedrão era assim, né? Pedrão cortou até a orelha do cara lá. Fez que eu já não falei: Deus, o senhor escolheu o cara errado. Deus, eu não sou pastor, não. Eu devo ser outra coisa, devo ser policial, né? Batendo aqueles bandidos, dar umas cacetadas, desestressava bem. Eu quero você. A menina falou para mim hoje que, falou: pastor, o senhor me lembra muito do meu primeiro pastor. Porque ele era uma pessoa muito autoritária, brava. Mas ele tinha muito amor. A gente sente muito amor do Senhor. Quem vive muito comigo sabe. Sabe que eu sou bravo? Não sou bravo, sou exigente, sou. Mas a gente ama muito, dá muito amor, muito carinho. Então Deus ele vai usar o que ele precisa na hora. A necessidade. Por isso que ele quer usar você do jeito que você é. O que ele vai precisar mudar, ele vai mudar, mas ele vai modelar, ele vai melhorar. Pode ficar tranquilo. Mas você tem que se esforçar. Mas eu não sei. Aprende. Ninguém nasceu sabendo. Como eu falei para vocês aqui, a primeira vez que o pastor me chamou, eu fiquei vermelho, roxo, e fui lá cantar, não sabia nem cantar direito. Mas aí a gente começou a nos preparar. Eu me preparei minha vida inteira para estar aqui. Você não sabe o que Deus quer de você. Você não sabe aonde está uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra. Às vezes você fala assim: você quer ser eloquente, pregador? Não, irmãos, às vezes é um testemunho que você dá. Uma história que você conta, sua pessoal, para uma pessoa no trabalho, na escola, aquilo vai mudar a vida daquela pessoa, vai impactar. E você às vezes tem medo até de fazer isso. Porque eu, Senhor, o mais pobre, o mais coitadinho, que Deus precisava de Gideão. E Deus mostrou, lembra a história de Gideão, né? Que ele chama todo aquele monte de gente. Você fala: não precisa disso aí não. Tira. Foram 318, né? 318 homens que derrotaram aquele exército que estava há 7 anos roubando Israel. Porque Deus não precisa, irmãos, um anjo matou 1000 e poucos lá. Ele só queria que Gideão percebesse, para mostrar para mim e para você, que quando Deus usa, não importa a pessoa, é Deus que usa. É Deus, você tem que ter dependência total dele, e ele vai fazer. Agora tem mais um cidadão, o último que eu quero falar para você, que era um homem íntegro. O próprio Deus fala: olha, não existe homem mais íntegro. Jó 1,8 diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O próprio Deus elogia o cara, imagina. E o que acontece com Jó? Imagina o cara que Deus não elogia, então o que acontece, né?
Deus elogia o Jó desse jeito, aconteceu tudo aquilo com o Jó. Imagine se você não recebe o elogio de Deus. A hora que o Satanás chega lá, tá vendo lá o meu servo Roberto? Quem? Ah, pode lá, detona lá. Que o Jó, que era um cara íntegro, irrepreensível, não tem ninguém na terra igual a ele. Aconteceu, imagina você, meu irmão. Imagina você. Jó perdeu tudo, perdeu? Não perdeu tudo? Sim. Morreu filho, perdeu os animais, os bens, ele perdeu tudo, né? Ficou só a esposa, e a minha esposa falou, a maldição de Deus e morre, irmão. Perdeu tudo, menos a confiança em Deus. Irmãos, o diabo ele pode tirar tudo de você, menos a sua fé. Amém. Porque quando o diabo começa a agir na sua vida, ele só vai revelar o que você é. Se você é um fariseu ou não. Se você vivia na igreja de aparências ou não. Por isso que Deus permite o inimigo venha nos tentar, nos provar, mas ele diz que nós vamos ser provados além do que eu possa suportar. Tá certo que eu já cheguei a achar que Deus pensou que eu era um Rambo, alguma coisa assim, né? Porque vinha tanta aprovação, tanta luta, e pensei, mas o que o senhor está achando que eu sou, né? Não estou aguentando mais esse negócio assim, não. Tá difícil, Senhor. Naquela época que você usa a mesma calça de escola, falta colocar do lado do avesso para usar, né? Não tem mais roupa, sapato furado, não tem comida em casa, não tem dinheiro para nada, anda a pé, porque não dá para pegar nem um ônibus. Eu já tive esse momento da minha vida. E eu dentro da igreja, no altar, lá adorando, cantando, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Lá em casa não tinha comida e nem nada para fazer, pois só tu és o Deus eterno. E eu cantando, adorando ao Senhor. Só luta. Lembra do tadinho do Betinho? E eu falo, tadinho do Betinho, não está lá na igreja, fez tudo certinho a vida dele. Mas hoje eu sei por quê eu passei por aquilo. Porque eu estava resistindo no chamado. Eu tinha um chamado e eu estava resistindo. Eu resisti minha vida inteira. Minha vida inteira foi luta e foi sofrimento. Porque a vida inteira eu lutei com Deus. Eu estava aqui no altar, cantando, pregando, Deus me usando de várias maneiras. Mas Deus queria algo mais de mim que eu não estava dando para Ele. Eu insisti até o dia. Eu tive que entrar em depressão. Perder tudo que depois que eu tinha construído um patrimônio, um negócio, perder tudo que eu tinha. Quando a gente foi para o Mato Grosso, abandonou tudo, precisava ir para a caverna de Adulão, para entender o que Deus queria da minha vida, para começar a viver 100% da dependência dele. E aí ele começou a nos ensinar, nos trabalhar. Tanto eu quanto a pastora, passando sempre dificuldade. Sempre. Então, querido, não adianta você resistir. Jó, a Bíblia diz que ele era íntegro, que Deus elogia tudo, mas o que Deus faz? Vou testar ele. E o que Jó diz nele? Ele chega a dizer, olha, Deus fala, não existe homem igual a ele. O que Deus fala? O que Jó fala? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Jó não tinha intimidade suficiente com Deus. E mesmo assim, Deus fala que ele era o cara. Mas Jó não tinha intimidade. Jó reconhece que ele não tinha intimidade suficiente com Deus, que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora eu te conheço que está contigo. Deus só quer estar com você. A única coisa que Deus quer é estar com você. Deus quer ter intimidade com você. E você está se recusando. Deus te deu empresa, Deus te deu trabalho, Deus está te dando prosperidade. E o que você tem devolvido para Ele? Deus te deu uma família, Deus te deu amigos, irmãos. E o que você tem devolvido para Ele? Pensa em tudo que Deus tem te
dado e o que você tem retornado para Ele. O Salmo 20 diz assim, o 7, alguns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Até o próprio Jesus um dia falou, por que eu, Senhor? Quando ele estava lá no Getsemane, no momento que ele ia para a cruz, que ele sabia tudo que ele ia passar, ele fala, por que eu, Senhor? Passa, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí o que a Bíblia diz, né? A Bíblia fala que quando Jesus, em Mateus 26 fala isso, né? E lá em Filipenses 2, 6, 11 diz assim, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, sendo como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus precisou vir aqui se tornar homem igual a você, cara. Morrer numa cruz. Ele falou, Pai, se possível, passa de mim. Mas foi instantaneamente. Ele foi o homem. Não foi o Jesus, o Filho de Deus. Foi o homem. Ele era homem igual a mim e você. Mas ele não ficou com medo. Ele foi. Por isso Deus o exaltou. E hoje nós estamos aqui em nome do Senhor. Quando você conseguir entender isso, irmão, quando você se colocar na presença dele, deixar ele fazer o que ele tem que fazer na sua vida, as coisas vão mudar. Muita coisa que não está acontecendo hoje na sua vida, a culpa é sua, porque você não está fazendo o que Deus pediu. Tem alguém na sua casa que você está pedindo para Deus para vir para a igreja? A oração, ora. Faça alguma coisa para Deus, você vai ver se ele não vem. Você está com problemas, está com uma luta. Tem uma canção que fala assim, quando tudo diz que não. Parece que tudo está ao contrário. Parece que tudo virou. Deus quer mudar isso. E nós vamos cantar essa canção. Eu quero que você se coloque em pé.